Entrevista de Léo Condé após a derrota do Ceará para o Botafogo. Olha o que ele falou. Nós temos ainda que cumprir mais um jogo, né, pela Copa do Nordeste no final de semana e depois vamos ofertar 2 semanas aí, que está meio que combinado por lei, né? E depois a gente retoma e temos 3 semanas de preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. E naturalmente nós vamos tentar aproveitar o máximo possível esse período, né? Tanto em termos de melhorar a equipe, né? A gente tem coisas boas que a gente fez nesse primeiro semestre, né? Haja vista que a gente conseguiu a conquista do título estadual, avançamos à 3ª fase da Copa do Brasil, tivemos um início de brasileiro até positivo, mas a gente sabe que a gente tem uma margem ainda para melhorar e é o que nós vamos fazer. Em relação à contratação, isso é discutido internamente, né, junto com a direção do clube, porque envolve uma série de situações. A gente discute as posições que a gente imagina que a gente precisa preencher para ter mais opções e também o clube, dentro do orçamento financeiro do clube, buscar o jogador que possa atender e venha encaixar nas condições financeiras do clube, né? Ficou 2 anos na Série B, volta para a Série A, naturalmente ainda com orçamento mais baixo em relação às outras equipes, mas eu acredito que no todo o clube tem sido criativo nas contratações, haja vista que a gente fez uma reformulação muito grande para essa temporada. Boa noite, Léo Condé, tudo bem? Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Primeiramente, queria parabenizar o seu trabalho, que é muito bom, já acompanho o seu trabalho há muito tempo. Eu gostaria que você falasse da arbitragem hoje da Edna no jogo e você fala sobre o seu time, de encarar. É muito difícil jogar contra o Botafogo aqui, no Newton Santos, o atual campeão brasileiro, e o atual campeão da Libertadores, num gramado sintético. Eu gostaria se você pode fazer análise sobre isso aí, sobre a arbitragem da Edna e jogar contra o Botafogo aqui no Newton Santos. Muito obrigado. Bom, boa noite, obrigado pelos elogios aí. A gente está sempre buscando trabalhar, melhorar, evoluir, né? E, bom, em relação à arbitragem, é sempre muito complexo, né? A gente falar, eu quero ver os lances ali com mais propriedade, né? Eu acho que o lance do pênalti do Diego é aquele lance do limite, que tem árbitro que marca, tem árbitro que não marca. A gente recebe... Normalmente são feitas palestras antes de começar o campeonato e eles explicam que aquele tipo de bola não é considerado pênalti. Ele abriu o braço sim, mas ela pegou, pelo que eu percebi, ele pegou no ombro. Um pouco antes do pênalti, é questionável também o lance do Pedro Henrique, poderia no mínimo ter deixado o lance seguir, que era um lance muito promissor de gol, e ela marcou a falta, né? E durante o jogo eu acho que ela conduziu bem, eu acho a Edna ela é uma boa árbitra, né? Agora, a gente passa por um momento onde a arbitragem brasileira como um todo está muito confusa, né? Assim, a gente não tem lances parecidos em jogos diferentes, são tomadas decisões de formas distintas. A gente precisa de ter um equilíbrio e definir. É claro que o futebol... quase todo lance é interpretativo, mas tem algumas coisas que é muito clara e é o segundo momento que a gente passa por isso. No jogo contra o Bahia também o jogo estava igual, 0-0 em Salvador e apenas um resvalão lá e foi marcado um pênalti, mas enfim, vamos em frente, não dá para ficar lamentando muito. Em relação... encarar o Botafogo. E assim... Sim. E o Botafogo, com certeza, é sempre difícil jogar. Qualquer equipe que vem enfrentar o Botafogo aqui tem dificuldade. O Ceará não foi diferente. Mas no primeiro tempo, a gente teve uma postura assim que a gente marcou muito atrás. A gente poderia ter pressionado um pouco mais. E mesmo em alguns momentos a gente teve possibilidade de ter boas transições. A gente errou um pouco, pecou. A gente fez esses ajustes no intervalo, voltamos
na minha concepção, muito bem, empatamos. No melhor momento nosso teve o lance do pênalti, que de uma certa forma ali mexe um pouco com o emocional da equipe, acabou que atrapalhou que a gente sofreu o terceiro gol, mas mesmo assim buscamos 3-2, no final ali fizemos uma blitz, poderia ter empatado, a gente sai triste com o resultado, mas assim a equipe, diante de todas as dificuldades, um gramado também, como você citou, um gramado diferente, que a gente não está acostumado, mas a equipe conseguiu se adaptar ao longo do jogo e fez uma partida consistente. Pergunta agora do Horácio Neto, do Povo, CBN. Odé, uma diferença grande de desempenho do Ceará em comparação ao primeiro tempo e ao segundo tempo. Né? O que aconteceu para o time melhorar, arriscar mais, mudar para uma postura mais ousada? Foi apenas a necessidade de placar, a mudança de peças, ajustes ou orientações? O que aconteceu para o Ceará ter melhorado na segunda etapa e ter feito o primeiro tempo tão apático? Um pouco de tudo, você enfrenta o adversário que é o atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, jogando dentro de casa, despedindo do seu torcedor. Eles fizeram um jogo de imposição muito forte no primeiro tempo e a gente não conseguiu sair dessa pressão deles, né? Até tivemos algumas possibilidades, como eu falei, de transição, que a gente pecou um pouco, mas chegamos também, ameaçamos em alguns momentos a baliza deles, mas no intervalo, a gente fez alguns ajustes de posicionamento, adiantamos um pouco mais as linhas de marcação e realmente voltamos, fizemos um segundo tempo bastante positivo. Teve essas questões da arbitragem, que a gente não vou aqui transferir, a gente vai analisar, mas de qualquer forma, a gente fez um segundo tempo dentro daquilo que o Ceará normalmente tem feito ao longo da temporada. O torcedor que vai a campo ver o Ceará no Castelão, desde a temporada passada, sempre vê uma equipe agressiva, uma equipe que joga para frente, que equilibrada, a gente tenta equilibrar, estruturar, né? Mas a gente sempre joga para frente buscando gol a todo momento. É claro que fora de casa, talvez você tenha suas dificuldades, você está jogando contra bons adversários, tem sido nesses últimos jogos, que nem sempre a gente vai conseguir pressionar e fazer um jogo propositivo, mas agora vamos ter essa pausa onde a gente vai tentar aproveitar o máximo possível os treinamentos para a gente ter uma equipe não só estruturada defensivamente, como também agressiva quando tiver com a posse de bola.